dia desses eu estava assistindo um filme. Este filme contava a história de dois adolescentes que foram diagnosticados com câncer em estado terminal. Quando eles começaram a frequentar um grupo de apoio, eles se conheceram. E à medida que foram se aproximando, se apaixonaram. E este filme conta a história desta paixão, deste amor, dos últimos dias de vida apaixonados um pelo outro. Este filme, quando foi traduzido para o português, ele recebeu o seguinte título: A Culpa é das Estrelas. Eu não quero aqui entrar no mérito e nem é o objetivo aqui defender nenhuma tese nesses 8, 10 minutos de vídeo acerca do que o filme trata da doença daqueles dois adolescentes. Não é meu objetivo aqui procurar saber se a culpa é ou não é das estrelas, ou de quem é a culpa. Muito mais numa questão como o filme trata de uma enfermidade como o câncer. Embora eu sei, e você sabe, que muitas vezes os nossos maus hábitos, os nossos excessos, a nossa má alimentação, o nosso sedentarismo pode contribuir muito para algumas doenças que sobrevêm sobre as nossas vidas. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu repito. Mas quando eu estava olhando para este filme e principalmente para este título, A Culpa é das Estrelas, algo me fez pensar. Quando as coisas ruins acontecem, quando à nossa volta coisas que são más acontecem, de quem na verdade é a culpa? Será que a culpa é das estrelas? Ou será que dizer que a culpa é das estrelas é apenas dizer assim, foi o destino que quis? Talvez aqueles mais céticos podiam até chamar este filme com o seguinte título: A Culpa é de Deus. Porque o ser humano ele é especialista em achar um culpado. O ser humano tem uma enorme dificuldade de olhar para si e identificar os seus erros, mas ele é perito em olhar para o lado e transferir a responsabilidade para alguém. Olhando para o título desse filme, para essas questões que eu estou comentando aqui agora, eu acabei lembrando de uma história que está registrada lá no livro do Gênesis, lá no capítulo de número 3, a história de Adão e Eva após a queda, após o pecado. Eles se esconderam quando Deus veio visitá-los no jardim naquele dia, e quando Deus vê que eles estão escondidos, logo pergunta: por acaso comeram do fruto proibido que eu havia dito para não comer? Então Adão responde a Deus: olha Deus, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Deus então vai falar com Eva e repete a mesma pergunta a Eva: o que fizeste? Comeste do fruto proibido que eu disse para não comerem? Eva olhou para Deus e disse assim: olhe, a serpente que está aqui no jardim, ela me enganou e eu comi e dei também para o meu esposo. Aí Deus foi até a serpente. A serpente não teve para quem transferir a culpa e acabou recebendo toda a maldição de Deus naquele dia. E a partir daquele momento ela começa a rastejar sobre o próprio ventre e comer do pó da terra. Mas eu te garanto uma coisa: se houvesse um camundongo ali do lado daquela serpente, ela olharia para aquele camundongo e transferiria a culpa para ele. Sabe por quê? Porque este é o histórico. Adão transferiu a culpa para Eva, que transferiu a culpa para a serpente. Nós somos especialistas em transferir a culpa, achar o culpado. Nós sempre conseguimos uma desculpa para justificar nossos erros, para justificar as nossas atitudes, para justificar até mesmo os nossos pecados. Por que você acha que tem tanta guerra? Por que você acha que tem tanto mal? Porque nós entramos em briga e culpamos os outros. Nós entramos em guerra e culpamos os outros. Nunca entramos em guerra ou brigamos por nossa culpa. Você já percebeu isso? Nós temos uma dificuldade tremenda em olhar para os nossos erros, para os nossos atos, em reconhecer, em aceitar, identificar que erramos e que precisamos voltar atrás. Isso é histórico. Isso acontece desde o Éden. Se for possível, a gente coloca a culpa em alguém, transfere a carga para outra pessoa. O nosso negócio é achar um culpado. Isso me faz lembrar de uma outra história.
Uma história contada no Evangelho de João, no capítulo de número 8. É a história de uma mulher que foi pega no ato do adultério. E a lei da época dizia que se a mulher fosse pega no ato do adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas olhe que a história vai muito além desta mulher. Na verdade, aqueles religiosos, aqueles fariseus, aquelas pessoas que tinham o poder da decisão dentro daquela cultura judaica da época, eles queriam, na verdade, pegar Jesus em alguma falta. Porque o evangelho que Jesus estava anunciando incomodava eles, confrontava eles, mostrava que eles estavam vivendo uma vida hipócrita e não uma vida genuína. Então, de alguma maneira, eles queriam fazer Jesus transgredir a lei. Eles queriam fazer Jesus errar para poder acusar e colocar a culpa sobre Jesus. Olha aí de novo, alguém querendo transferir a culpa para outra pessoa. Então aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aqueles religiosos, pegaram a mulher que caiu em adultério e levaram até Jesus. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, esta mulher foi pega no ato do adultério e a nossa lei manda que ela seja apedrejada até a morte. Mas o que tu dizes? Olha a cilada que eles preparam, porque se Jesus vai contra a lei, eles culpam Jesus por ir contra a lei. Se Jesus ele não aplica a lei sobre aquela mulher, eles também vão dizer que Jesus é culpado por não aplicar a lei. Olha a sabedoria de Jesus, ele para, ele pensa um pouco, ele escreve algumas coisas no solo, diz a Bíblia, e olha no olho daqueles homens religiosos e diz assim: se algum de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus baixa de novo os olhos ao chão e continua escrevendo na terra, até que de repente, um a um daqueles religiosos soltam as pedras no chão, viram as costas e voltam para as suas casas, para os seus afazeres. Não houve um ali que atirasse a primeira pedra. Quando Jesus levanta os olhos e não vê mais nenhum daqueles religiosos, somente a mulher que ali estava, cabisbaixa, mulher pecadora na verdade, havia errado e estava ali disposta a pagar o próprio erro. Jesus olha para ela e pergunta: aonde estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? A mulher diz: não, nenhum deles me condenou. Então Jesus olha para ela e fala: então nem eu te condeno. Vai, volta em paz e não cometa mais este pecado. Olha a lição que eu tiro desse texto para nós hoje. Enquanto aqueles religiosos, aqueles fariseus, não olhavam para eles mesmos e não identificavam os seus erros e os seus pecados, mas eram ávidos a olhar para o outro, identificar os erros e os pecados no outro, apontar o dedo e culpar e julgar, Jesus fez com que eles pudessem parar, olhar para o próprio umbigo e descobrir que eram tão pecadores quanto aquela mulher pega em adultério. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O dia em que esta humanidade em que vivemos começar a olhar para dentro de si mesma e reconhecer os seus próprios erros, as suas atitudes equivocadas, os seus pecados e deles se arrepender, para que Deus possa perdoar a cada um, nós teremos um mundo mais justo, um mundo melhor. Quando deixarmos de querer transferir a culpa, a responsabilidade para alguém, para justificar, como desculpa dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados e equívocos. Esta é a mensagem deste vídeo. Simples assim. Vamos olhar mais para nós. Não vamos culpar as estrelas. Não adianta culpar Deus pelos problemas lá de fora, porque garanto a você que a maioria dos problemas que nós vivemos no mundo hoje, a culpa não é das estrelas, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, porque não sabemos reconhecer os nossos erros e só transferimos a responsabilidade, transferimos a culpa para quem talvez não possa se defender. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você neste vídeo. Deus abençoe a sua vida. Você é muito importante para nós. Não se esqueça, deixe aqui o seu gostei, faça a sua inscrição se você ainda não fez e nos acompanhe sempre
a cada semana uma palavra para abençoar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.